O que é que está nos apontando? Que nós temos hoje a possibilidade de ampliar essa visão de uma ciência integral, onde a intuição, onde o pensamento, onde as emoções, a dimensão espiritual, ela se integra para ampliar, não para limitar. Porque dentro dessa visão clássica, muitas vezes essa percepção de realidade mecanicista e materialista, ela vem para limitar a perspectiva humana. E a gente está trazendo um olhar de expansão. Eu quero agradecer aqui a presença, eu concordo plenamente com você, viu? Porque esse programa aqui, o apresentador dá palpite, ele fala o que acha das questões. Pois é, muito Esse bom. programa... Muito bom. O apresentador entende de tudo. Né? Não, eu entendo. Eu sou um aprendiz, mas como também como todos nós, mas você está envido com a temática, isso é muito bom, né? A gente acaba dando nossos pitacos aqui, discutindo e tal. Estou tendo várias questões aqui. Tem duas do Sérgio Bastos Júnior, pergunta sobre a criação do Hospital Quântico lá em Recife. Você falou mesmo, na verdade, isso? Ele falou primeiro simpósio, não, foi segundo, né? Sim. Falar um pouco disso, se já tem alguma resposta. Deixa eu te fazer a outra pergunta. A Denise Nagem trabalha com arte e terapia. Ela está falando que o programa está fantástico. E gostaria de saber de você, Wallace, se nesse congresso terá algum tema que fale ligado à utilização da arte para a saúde. Então são essas duas questões. E o Adriano também está. Adriano Santos acabou de entrar na sala. Seja bem-vindo, Adriano. Nós estamos em contato com artistas aqui de São Paulo. O maestro Gil vai estar presente também. Nós estamos pensando em atividades artísticas durante o simpósio, né? E essa questão da arte-terapia, por exemplo, eu acho que é um segmento muito interessante, né? Então há comprovações científicas de tudo isso, e a nossa ideia é que a gente possa ter um espaço cada vez maior dedicado à arte durante o simpósio, né? Antes de você responder em relação ao hospital, eu gostaria de dar um depoimento em relação ao que você está falando. Eu estive com o Giba Rizzo, que é um palhaço que trabalha no Hospital das Clínicas, para o pessoal da espera lá e tal. Ele me contou que ele estava em Uberaba e teve um evento que precisava acontecer aqui, ele não pôde vir e tal. Disse que uma moça, que aliás eu tive a oportunidade de conhecer, apenas com uma flauta transversal, entrou e começou a tocar uma música. Eu fico arrepiado só de pensar. Diz que as pessoas pararam, assim, que mudou aquele clima, e algumas pessoas caíram algumas lágrimas e tal, e foi uma comoção momentânea ali, e que criou um ambiente transformador apenas com as notas musicais de uma flauta. E ele estava falando exatamente isso. Ele falou, apenas a música, imagina, a música é muita coisa, né? Mas enfim, a música ali, naquele momento que faltou um palhaço, a moça pegou a flauta e saiu andando tocando. E diz que transformou todo o ambiente e tal. Obviamente que a música terapia, por exemplo, é algo que eu, talvez se eu souber de alguém, inclusive, para fazer entrevista, eu gostaria que sem dúvida, Baldan. A ideia do hospital quântico é exatamente, passa por isso aí, né? Porque o que é que nós vemos nos hospitais? Nós vemos nos hospitais os ambientes mais, digamos assim, desagradáveis para a maioria das pessoas, né? Acho que é um ambiente menos adequado para uma pessoa se cuidar de saúde hoje em dia, são a maioria dos hospitais, porque você não há nenhum cuidado com as cores, não há nenhum cuidado com os aromas, com a música, né? Então é voltado para a lógica da doença, né? E na nossa concepção, o hospital, na abordagem quântica, ele é voltado para a saúde, ou seja, então a nossa ideia é divulgar um novo conceito, um modelo quântico de saúde. Então o hospital é um ambiente enriquecido. Sim. Então nós temos estudo hoje sobre as cores, a vibração das cores na saúde. Então, uma pessoa com depressão, se você está das cores dos aromas, por exemplo, então você pode ter cores e aromas adequados a cada manifestação no corpo físico de uma enfermidade, entendeu? Você tem hoje trabalhos científicos comprovando a importância da música. Então você pode ter no hospital músicas também, ou pessoas tocando. Você pode ter os palhaços. Tem um trabalho aqui do Hélito Nogueira com os Doutores da Alegria. Tem inclusive a cientista que escreveu o livro, que já tem mostrando pesquisas do resultado da questão dos palhaços dentro dos hospitais, o resultado efetivo disso aí. Ela vai, inclusive, estar fazendo palestra na Expo Quanto, né? Uhum. Então, imagine se você tem um ambiente de hospital que seja um ambiente onde você se sinta bem. Então, isso por si só
né, já contribui para a recuperação da pessoa, né? Onde as pessoas sejam treinadas exatamente nessa perspectiva de entender de gente, não só entender de remédio, de ser um técnico de passar medicamento, de ser um técnico de combater sintomas, mas ser uma pessoa preparada para lidar com pessoas, para ser receptivo, para acolher as pessoas. Eu tive recentemente dando aula na pós-graduação da Unifesp, de cuidados integrativos, e antes de mim teve uma senhora, que é um grupo aqui de São Paulo que me impressionou muito. Eles trabalham com cachorros, com cães enormes, né? E os resultados que ele obtém com as pessoas nos hospitais são coisas espetaculares. Tem trabalhos também com ecoterapia, com cavalos, enfim. Nós temos inúmeros trabalhos hoje, dentro de uma perspectiva não invasiva, que é exatamente voltado para esse cuidado integral. E o ambiente, para você que é entendido da medicina tradicional chinesa, tem o Feng Shui, né? Exatamente uma tecnologia de harmonização de ambientes. Então a gente teria um hospital harmonizado energeticamente, a gente teria um hospital com cores adequadas, com aromas adequados, contato com a natureza, luz do sol. Então o sol digamos assim, a terapia mais antiga, né? Que as pessoas hoje vivem correndo do sol, porque todo mundo mete medo do sol. Na verdade, você precisa indicar que as pessoas idosas tomem 20 minutos de banho de sol, que vai resolver uma série de problemas, vai ser deixado de tomar uma série de medicamentos. Então nós temos que nos reconectar à natureza, né? Então imagina o hospital dentro dessa nova perspectiva, a gente vai enfrentar as doenças crônicas numa outra perspectiva. Recentemente eu vi uma nota aqui, Wallace, dando conta de que até por excesso de uso dos filtros solares, os idosos e pessoas adultas estão com falta de vitamina D, por exemplo. Sim. Precisa repor vitamina D porque está com excesso de filtro solar, sim, ou porque também não está tomando o sol adequadamente. Sim. Obviamente, a alquimia chinesa fala isso, é o tema da minha palestra da próxima quinta, inclusive. A acupuntura ela não é para tirar dor. A acupuntura, na verdade, é um processo de iniciação, para encaixar você dentro do que você se conecte com as tuas tendências celestes e terrestres e que viva na face da Terra, convivendo com essas energias, pela respiração, pelo alimento, etc., e seja um próprio laboratório. A acupuntura é isso, é para afinar isso. Tirar a dor é o marginal do marginal da periferia. É a lógica do combate, né, Baldan? Tem toda uma lógica. Que é uma visão norte-americana. É combate, é guerra. É guerra. É contra isso a gente vê que na prática não dá resultado. Então, essa é a grande mudança de paradigma, mudança de percepção. Exatamente. Sair do combate, né, e buscar compreender que tem algo mais amplo do que isso aí. Aquela questão do terreno biológico, né? Que o Louis Pasteur, que defendeu essa questão de que os micróbios são os problemas, né? Na verdade, hoje a gente sabe que não são os micróbios os problemas, sim o terreno biológico que ele encontra. Então, na verdade, no nosso corpo, nós temos mais bactérias do que células, mas se a bactéria encontra um terreno biológico propício, ela se desenvolve. Se ela encontra um ambiente saudável, ela não se desenvolve. Então, na verdade, é essa busca, né, do ser humano se reconectar e se fortalecer internamente em todos os níveis, desde o alimento, do que pensa, das suas emoções, em todas as dimensões. Então, se você está bem, né, nós temos uma tecnologia avançada no nosso corpo, e é como se nós ignorássemos isso e vamos buscar tecnologias grosseiras, né, que terminam até agredindo o nosso corpo como se fosse natural, agredindo o nosso corpo. Então é muito comum os jovens ter uma pequena dor de cabeça ou qualquer coisa e ir atrás de um medicamento químico, algo que vai gerar uma desarmonia no seu próprio corpo, né? Então isso é uma prática natural, como se fosse comum. A gente está agredindo o nosso corpo ao invés de estar buscando estruturas naturais, né, de adequação, de que ele possa se preparar a conviver com as adversidades, né? Estou gostando muito da nossa entrevista, Wallace, e o evento, obviamente, né, em nível internacional, trazendo muita gente de grosso calibre, para fazer uma brincadeira. Entre eles também o Gabriel Cousens, que escreveu um livro que eu li em grande parte, não terminei ainda não, mas é a cura da diabetes pela alimentação viva, um dos mestres do nosso querido
Peribanês, que teve aqui recentemente. Ele vai estar, também, o Peribanês vai estar também junto, né? Os dois vão estar juntos, né? Uhum. E o interessante é que o Gabriel ele vai estar trazendo um trabalho científico de 40 anos de pesquisa, né, com 120 casos clínicos de cura de diabetes. Então, assim, nós já temos esse conhecimento, nós já não está falando de especulação. Então, imagine se a gente leva isso para a saúde pública, né? Lá em Recife, Baldão, um dos assessores do plano de saúde, o segundo maior plano de saúde de Recife, ele se curou de diabetes depois do último simpósio, onde ele tinha taxa de 400, né, de açúcar, de glicemia, né, e caiu para 85 com alimentação viva, usando a receita do Alberto, que é o discípulo do Gabriel. Sim. Então nós vamos estar trazendo algo, né, para o simpósio, exatamente, não estamos trazendo amadores, não são pessoas que estão especulando sobre algo, são pessoas que estão fazendo acontecer e estão dizendo, nós já temos hoje um novo modelo acessível, né, não agressivo, não invasivo, que as pessoas podem disponibilizar disso aí. Então essa é a proposta, né? Quem tiver interessado em conhecer os temas e os resumos de todas as palestras dos workshops, no site, o simpósio saudequântica.com.br, tem todos os temas, tem os resumos das palestras, tem os temas dos workshops e os resumos também. Quem tiver interesse de se aprofundar, podem fazer esses workshops de aprofundamento. O Gabriel vai fazer também um workshop de 6 horas. É a primeira vez que ele está vindo no Brasil. Isso é um grande evento, o Peribanês inclusive o Peribanês esteve aqui recentemente também, deu uma entrevista aqui, foi bastante interessante a entrevista dele, estava falando inclusive sobre a vinda dele ao Brasil. Você respondeu do hospital lá de Recife, não? É o Hospital Quântico, eu falei um pouco, o que acontece? Hoje, em função dessa pessoa ligado, o assessor principal do dono do plano, é o segundo maior plano de saúde de Recife, então nós estamos numa conversa, o próprio plano de saúde está interessado no Hospital Quântico, então no modelo quântico de saúde. Então nós vamos agora, dia 25 de maio, eu e o Alberto, né, o Alberto está indo fazer um trabalho na Alemanha, e ele estará de passagem para o Recife, e o plano de saúde está organizando uma palestra para a gente falar sobre o modelo quântico de saúde. Que vai ser a construção do hospital? Então, a gente está num diálogo com pessoas daqui de São Paulo, né? A ideia, na verdade, Valdão, é criar uma rede de pessoas que já estão fazendo acontecer, né? E que a gente possa oferecer esse modelo para a população, entendeu? Então, a nossa ideia é pegar especialistas de cada área, né, aprofundar isso aí, ver como oferecer. Então, esse modelo pode ser levado, por exemplo, para a construção de um hospital, para a construção de uma clínica, para a empresa, porque sabe hoje que os empresários de visão estão investindo na qualidade de vida, porque as pessoas estão adoecendo demais em função das condições de trabalho, enfim. Isso é custo social, custo social, custo de todos os níveis. Então isso é um caminho sem volta, porque o mundo está adoecendo, né? Esse modelo de tratar de sintoma, ele não oferece, as pessoas estão adoecendo cada vez mais, morrendo cada vez mais, né? Estão morrendo muito doentes, né? O próprio Ministério da Saúde adverte sobre isso. As pessoas não morrem mais de morte natural, morrem entubadas nos hospitais, os idosos tomando 50, 60 dragas por dia de medicamento invasivo, entende? Então a gente está trazendo uma possibilidade de um olhar mais amplo, né? Com profissionais respeitáveis, que não são pessoas que estão fazendo experiências, né? São pessoas que estão fazendo acontecer, né? Que estão comprovando que é possível olhar para as doenças crônicas dentro de uma nova ótica, entende? E a nossa proposta é exatamente que o simpósio ele seja uma mola propulsora desse conhecimento e que facilite que esse conhecimento seja acessível para mais pessoas e que possamos sensibilizar pessoas ligadas à administração pública para que mais pessoas possam se beneficiar disso aí, né? A Denise Nagem está dizendo que conhece arquiterapeutas médicos em Recife que já utilizam de arque em um hospital de Recife. Acho que é na Universidade Federal de Medicina, diz ela. E ela também está fazendo... Hã? Maravilha, que bom. Né? E ela está acontecendo muita coisa boa nessa área. Né? E ela está perguntando se há alguma palestra no evento que faça ligação do pensamento junguiano com a física quântica. Bom, se não tiver, tem o que eu vou apresentar. O Baldão vai estar fazendo uma palestra lá na Expo Quântica que vai tratar desse tema, mas não tem especificamente nos palestrantes, não tem, que eu saiba, ninguém fazendo essa abordagem diretamente do Jung, né, que eu considero um mestre bem respeitável dentro dessa mudança. Ele foi um discípulo de Freud que avançou nessa dimensão e deu uma contribuição muito importante, né?
mas não tem uma pessoa específica. Mas tem o Baldan, que vai ser um palestrante também. Nós teremos também durante toda a feira, porque são 2 eventos, é o simpósio acontecendo e a feira acontecendo paralelamente, com a apresentação de trabalhos científicos, né, palestras e outro, Baldan. Teremos também atendimentos. Agora mesmo nós fechamos parceria com a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, eles vão estar lá com um ambulatório, exatamente, fazendo atendimentos gratuitos para a população. Então nós teremos vários ambulatórios, a ideia é exatamente a pessoa que vá na feira, que vá no simpósio, ele possa desfrutar de algum atendimento para ele ir conhecendo, né? Claro que nós vamos estar levando para lá profissionais respeitáveis, né? Que as pessoas podem se sentir seguras exatamente de experimentar, se nunca conheceu, ou se já conhece, de repente faz lá aproveita aquele momento ali para fazer algum tipo de tratamento não invasivo que vai estar sendo disponibilizado ao público como uma forma de que o simpósio seja uma vitrine, né, de prática e de teoria. Wallace, do ponto de vista tecnológico, você que é um engenheiro eletrônico de produtos, eu vi lá em Recife e pude ver também em Gramado, que tem uma linha, que não é exatamente a linha que eu trabalho, mas enfim, tem uma linha de produtos, de máquinas que fazem leituras. Eu vi algo na internet que você conecta no cérebro e faz um levantamento, etc. O Dr. Francisco Viana tem uns aparelhos maravilhosos, eu estive na clínica dele, você põe a mão no computador ali que faz uma leitura de todos os oligoelementos, os microelementos que estão no seu organismo, todos os desequilíbrios de chumbo, cobre, potássio, sódio, manganês, mercúrio, e aí por aí vai. Na área de aparelhos, dessa questão eletrônica, tem uma coisa nova? Lá no simpósio vai estar tendo a apresentação de algumas dessas tecnologias, inclusive nós recebemos agora contato de 2 empresas da Coreia do Sul que estão trazendo tecnologias quânticas também, né? Então isso também é um caminho sem volta. Muita gente não sabe que as tecnologias que estão dentro dos hospitais, a tomografia computadorizada, ressonância, tudo isso, o PET, né? Tudo isso são tecnologias quânticas, né? Então isso já existe na medicina convencional, né? E ela está entrando, então estão sendo construídos já esses equipamentos quânticos voltados para os médicos, né? Então é exatamente o que? Você está usando o conhecimento da física quântica de que tudo é vibração, tudo é energia. Cada célula, cada átomo do nosso corpo, ele tem uma qualidade de energia, de vibração. Da mesma forma, cada órgão também tem. Da mesma forma, cada doença também tem. Então esses equipamentos estão mapeando todas as enfermidades do mundo do ponto de vista vibracional. Então realmente os resultados são espetaculares. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma dessas tecnologias e realmente é impressionante, porque você não pergunta nada para a pessoa e dali você colhe em torno de 10 mil informações sobre tudo do corpo, né? E o impressionante é que as pessoas ficam espantadas, porque sem falar nada a gente traz informações que só ela sabe. Então mostrando, quer dizer, não está falando de algo também especulativo, isso é uma realidade, né? Na Europa, a Alemanha está com trabalhos de ponta, eu tenho médicos aqui no Brasil já trabalhando com isso. E outra, essas tecnologias, Baldan, elas usam o princípio da não localidade, então você pode tratar uma pessoa à distância. Tem um médico muito respeitado em Curitiba falando de um dos equipamentos que teve lá no simpósio em Recife, em Gramado, né? E ele me contando que atendeu uma pessoa em Fernando de Noronha. Ele estava em Curitiba, a pessoa entrou lá em contato com ele, falou do que estava passando, e ela se conecta através de um software, ele manda a informação, né? E os resultados são espetaculares. Na Europa você já tem o Digibio, que é um laboratório de tecnologia de ponta, trabalhando com informação. Então você tem por exemplo, nós temos os hormônios do nosso corpo, né? Eles podem ser mapeados a partir da informação, da frequência. Então, ao invés de você tomar algum medicamento para dilatar as veias, por exemplo, esses problemas, como ainda se trata as questões cardiovasculares, você pode mandar informação apenas. Isso. E os resultados são os mesmos. Então isso é a nova medicina que está chegando aí. Isso é um caminho sem volta, porque na verdade a gente está tendo a consciência de que matéria e energia é a mesma coisa, e tudo que é matéria pulsa numa determinada frequência. Se a gente reconhece essa linguagem do universo e utiliza enquanto tecnologia, né, então nós temos um caminho de pesquisa de resultados espetaculares. Isso é o futuro, a meu ver. Na verdade, Wallace, se você me permite, óbvio que você tem muito mais informações nessa área do que eu, mas eu já te falo, me permite, não é o futuro, é o presente. É o presente. Nos cursos que eu tenho feito com a Marta Tovlanoy, dentro da Physioquantic,
que é os produtos que eu estou, inclusive, trabalhando junto com os florais do Joel e tal, é exatamente isso. Quer dizer, existe um hertz, o fígado tem um hertz próprio, 13 mil ciclos. Não sei se é isso, estou falando. O coração tem outro, o pulmão tem outro. O remédio quântico, o ponderal dele é muito baixo, tem uma frequência de matéria muito baixa, mas a frequência orgânica e eletromagnética da medicação é do órgão saudável. Sim. E ao ingerir aquilo, por mimetismo, o organismo entende. E para reposição de cálcio, por exemplo, se você souber cálcio, vai ter osteófito, vai ter cálculo renal, vai ter bico de papagaio, que eu já falei que é osteófito, esporão de calcânio, mas o cálcio não vai para os que precisa. Quando você dá informação de correção eletromagnética, o organismo reage porque ele entende por informação o que é. Sem dúvida, é isso mesmo que você falou, já é o presente, né? Eu dei aula em Curitiba, em Porto Alegre, na pós-graduação de saúde quântica, né? Que é uma parceria da Fisioquântica com a Uninter, a Universidade Internacional de Curitiba, e que é exatamente isso. Nós já temos isso acontecendo no Brasil. Então, esse conhecimento já está sendo, e eu vi agora exatamente, eles me mandaram um e-mail falando da comemoração que vão ter, e assim, eles estão nesse campo de pesquisa de um novo conhecimento, e aquela coisa, Baldan, quem entra nesse caminho e quem pratica, vê que é um caminho sem volta, porque é como se a gente estivesse nos reconectando à linguagem, compreendendo a linguagem do universo, né? Ou seja, entrando em ressonância com essa linguagem e buscando qualificar a nossa vida a partir desse conhecimento. Perfeito, Wallace.